Olá pessoal, aqui quem fala é o Bruno e hoje nós vamos dar continuidade ao filo dos quelicerados, filo Quelicerata, e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da classe Pycnogonida. Na aula anterior nós falamos a respeito da classe Merostomata, que tem como principal representante o gênero dos límulos, que são conhecidos também como caranguejos ferradura, que são animais aquáticos, possuem uma carapaça, um corpo convexo, enfim. Agora vamos falar a respeito da classe Pycnogonida. A classe Pycnogonida, que é essa segunda classe que nós vamos ver, depois nós vamos falar a respeito dos aracnídeos. Então nós falamos já a respeito dos merostomata e já falamos a respeito, agora vamos falar a respeito dos Pycnogonida. Bom, esses animais são aquáticos, são conhecidos como aranhas do mar, e existem cerca de 1.330 espécies descritas, distribuídas em 100 gêneros. A maioria desses animais é pequena, menor que 1 centímetro, mas há representantes com até 60 centímetros, e esses representantes podem ser encontrados nos polos e profundezas dos oceanos. Esses animais eles têm um opistossomo reduzido. O opistossomo desses animais é essa região terminal do seu corpo, e toda a região antes do opistossomo é o prossomo. Lembrando que o opistossomo, alguns autores podem trazer também como o abdômen, e o prossomo como sendo o tórax. Então, no caso dos Pycnogonida, uma característica que é bem peculiar desses organismos é que eles têm o opistossomo extremamente reduzido em relação ao tórax. Quanto aos apêndices, eles possuem um par de quelíceras, que também podem ser chamadas de quelíforos, dependendo do autor. Eles têm um par de pedipalpos, que também é utilizado na captura de alimentos. Esses pedipalpos, um par de pedipalpos, um par de pernas ovígeras, que é característica dessa classe. Um par de pernas ovígeras. Essas pernas ovígeras têm a função de incubar os ovos. Essa incubação é feita pelos machos. Então essas pernas elas acumulam os ovos fecundados e o macho faz a incubação desses ovos. E 4 pares de pernas caminhantes, que são esses apêndices maiores, que é utilizado na locomoção desses organismos. Eles têm o hábito de ficar no fundo dos oceanos. Eles se alimentam principalmente de hidroides, corais macios, esponjas, e há espécies que têm como principal hospedeiro os moluscos. A boca desses organismos é localizada na extremidade de uma probóscide, ou melhor dizendo, probóscide. Então, a probóscide é a região onde ocorre o início da digestão dos alimentos. Então eles têm a boca localizada nessa estrutura, que também é uma estrutura bem peculiar dos Pycnogonida dentro da classe, dentro dos Quelicerata. Então eles possuem uma probóscide, e nessa probóscide é onde fica localizada a boca.
E quanto à locomoção, esses organismos eles são considerados sedentários e movimentam-se muito lentamente. Eles alimentam-se de algas, poliquetas, outros invertebrados pequenos, limitando-se a alimentos que podem ser sugados. Então, a probóscide desses organismos, a probóscide de maneira geral, ela é um aparelho sugador, né? Então, esses organismos, a alimentação dele é limitada a alimentos que podem ser sugados. Então, aqui nós temos uma representação de um corte longitudinal de um picnogonida, de uma aranha do mar, onde a gente pode ver os principais órgãos que compõem a estrutura desse organismo. Então, começando aqui do orifício da probóscide, entrada dos alimentos, que passa por uma câmara, e depois esse alimento sugado passa por essas cerdas filtrantes, e alguns autores também trazem aqui como sendo uma faringe. Após passar por essas cerdas filtrantes, essa faringe, o alimento é direcionado a um esôfago, que é curto. Depois do esôfago, esse alimento vai diretamente para o intestino e é liberado depois através de um ânus. Quanto ao sistema nervoso desses organismos, é formado por um gânglio segmentar ventral, né? Um gânglio ventral, um cordão nervoso ventral. Ele também tem um gânglio cerebral, e a partir desse cordão nervoso ventral é de onde partem os gânglios, né, para as diferentes regiões do corpo. Através desses gânglios ocorre a comunicação do cérebro, do cordão nervoso com as demais extremidades do corpo. Aí nos órgãos, nos apêndices, de maneira geral, eles têm um gânglio que controla essas regiões. Por exemplo, tem o nervo e o gânglio da probóscide que controla esses órgãos do corpo desse animal. Bem, a incubação dos ovos nessa classe ela é feita pelos machos, e ela é feita nessas estruturas, nesses apêndices que nós chamamos de apêndices ovígeros ou pernas ovígeras. E a incubação, a fecundação ela ocorre na fêmea, e a incubação, a fêmea transfere esses ovos para o macho, e o macho faz a incubação desses ovos através das pernas ovígeras. Após o período de incubação, são liberadas as larvas, que são as protoninfas, e a presença dos apêndices ovígeros nos machos é uma das características que nos permite diferenciar os sexos. Só os machos têm as pernas ovígeras e as fêmeas não. Então essas são as principais características da classe Pycnogonida, que é a segunda classe que nós estamos estudando, segunda classe dos Cheliceratas que nós estamos estudando. Então por enquanto é isso. Obrigado.